Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amados, eu agora estava aqui a ver o livro e este livro tem que ser mesmo lido. E vamos continuar a ler. Ora bem, nós acabamos. Tal deve ser grande espetáculo que porá final termo às contínuas revoluções com a figura do mundo lisonjeia os nossos olhos e entretém os nossos aspectos, tal o grande dia do Senhor, dia tremendo do seu final juízo e último complemento do seu reino, dia de calamidade e desesperação para uns, de paz e consolação para outros, dia de prazer para os justos e de terror para os ímpios, como dia decisivo da eterna sorte de todos os homens. Impressa, pois, esta importante imagem pelo Divino Salvador nos corações dos primeiros fiéis, os fazia pacientes nas perseguições, alegres nos trabalhos e gloriosos nos opróbrios. Depois, esta mesma foi a que susteve a fé dos mártires, que animou a confiança das virgens, que adoçou aos solitários a aspreza dos desertos, e a que em todos os tempos promoveu a piedade de todos os justos, e a que livrou da última perdição a não poucos ímpios. Pois quem deixará de temer e tremer, prevendo com os olhos do Espírito e reflexão atenta, que separados os povos da terra para a parte direita e esquerda do Supremo Juiz, estará cada qual imóvel no sítio que lhe tocou por sorte, os justos com os olhos dirigidos ao Filho do Homem, de quem esperam a sua redenção, e os ímpios com os olhos em terra, quase como penetrando os abismos, para descobrir o lugar do seu eterno destino. Proferida, pois, sobre uns e outros a irrevogável sentença. Os venturosos predestinados, levantando-se no ar com o Filho do Homem, exclamarão com um imenso júbilo: Ah, Senhor, quanto sois rico em misericórdia, vós coroastes os vossos dons. Vós coroastes os vossos dons, recompensado os nossos méritos. E os ímpios, pelo contrário, amaldiçoarão o autor do seu ser e o dia fatal do seu nascimento, ou antes se enfurecerão contra si mesmos, como verdadeiros autores da sua perdição e fatal desgraça,
e abrindo-se logo os abismos, irão os infelizes condenados para os eternos suplícios, e voarão os justos para a imortal vida. Qual será logo, concluo agora e repito ainda, qual será o ímpio que não tema, não procure reformar a sua vida, ponderando e prevendo com certeza que a sua eterna sua eterna sorte seguirá uma das partes daquela imutável alternativa, tendo de ficar para sempre e eu com Satanás e seus sócios, ou com Jesus Cristo e seus santos, o que assim suposto como indubitavelmente certo. Pergunta-te a ti mesmo para que parte ficarias se agora fosses conduzido ao Tribunal Supremo, e emenda logo o descaminho que achares nos teus costumes. Nova descrição do universal juízo pelo apóstolo João. Vamos ver. Apóstolo, capítulo 14. Vi então uma nuvem e sobre ela, eu acho que já li isto, mas e sobre ela sentado que se parecia com o filho do homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro, uma coroa de ouro e na sua mão uma foice. Já li, mas lê-se outra vez. Uma foice aguçada, e outro anjo sábio do templo, e clamando em alta voz para o que estava sentado sobre a nuvem: mete a tua foice e cega, porque é chegada a hora de cegar, estando já a seara seca e madura. Então, pois, o que estava sentado sobre a nuvem meteu e girou a sua foice, e a terra foi cegada. Sábio logo outro saiu logo outro anjo do templo que está no céu, tendo também uma aguda foice, e sábio também. Saiu também do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamando em alta voz para o que tinha a foice aguda, lhe disse: mete a tua aguda foice e vendime os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. Moveu, pois, o anjo a sua foice sobre a terra e vendimou a vinha da terra, e arrojou os seus cachos no grande lagar da ira de Deus, e o lagar sendo pisado fora da cidade, o sangue que saiu do lugar subiu até chegar aos freios dos cavalos por espaço de 1600 estádios. O juízo universal de um sucesso tão terrível e tão interessante para todos os homens, que o Divino Salvador o propôs frequentemente nos seus discursos como
se vê no Sagrado Evangelho. E o nosso apóstolo, no seu Apocalipse, além da descrição simples e natural que nos tinha feito, aqui nos dá outra alegoria com circunstâncias novas, debaixo das expressivas figuras de vendima e seara. Mete a tua foice e cega, porque a seara está madura. Estas palavras, alusivas a outras, que se lêem no capítulo 3 do profeta Joel, é provável que fossem proferidas pelo arcanjo São Miguel ao outro anjo, que fazia a figura do Filho de Deus, porque vendo São Miguel, protetor da Igreja, que o número dos escolhidos estava completo, que se entenda pela seara já madura. Desejava que passassem logo o júbilo os justos para a sua merecida glória. Saiu também do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Este anjo, que tem o poder para mandar fogo do céu sobre a terra, com que ela há de ser abrasada, disse ao outro anjo do verso antecedente, que com a tua foice aguda cortasse os queixos da vinha, e que se figuram que os pecadores impenitentes, os queixos das uvas são os pecadores impenitentes, para serem espremidos no lagar do inferno, como também insinua o profeta Joel no capítulo 3, no citado capítulo 3, e geralmente nas escrituras pelo nome de vendima, se figura o eterno suplício dos condenados, assim como pela seara e pelo trigo se entendem os escolhidos para a bem-aventurança eterna. E o sangue que saiu do lagar subiu até chegar aos freios dos cavalos por espaço de 1600 estádios. Era o estádio uma medida particular dos gregos, que compreendia 125 pés geométricos e 625 pés comuns a cada passo geométrico, de onde resulta que os 1600 estádios compunham 1 milhão de pés comuns. O douto Alapide, com alguns intérpretes, refletindo em que neste lugar se trata do inferno, quiseram dizer que os 1600 estádios indicam a extensão daquele tormento cárcere, em que a divina justiça encerra para sempre os condenados. Porém, com isto não falta de um discurso arbitrário. Dissera eu que com estas expressões se quer dar aqui a entender o imenso estrago que se fará no fim dos séculos sobre os pecadores impenitentes por toda a eternidade, de maneira que, se o espaço ocupado por eles no inferno
fosse um lagar com extensão de 1.600 estádios e nele se derramasse o sangue daqueles infelizes, suponho que dele houvesse 15 libras em cada um. Feriram eles tantos que chegaria o seu sangue à altura de 4 pés, distância ordinária que vai da terra aos freios dos cavalos, em que apareciam Cristo e os seus santos como cavaleiros vencedores, e saíam da cidade celeste a contemplar a vitória da Igreja sobre a desfeita dos ímpios, segundo se diz no capítulo 19 do Apocalipse. Artigo 2. Gloriosa entrada dos bem-aventurados no céu. Apocalipse, capítulo 1, alegremo-nos, exultemo-nos, capítulo 20. Alegremo-nos, exultemo-nos de júbilo e demos glória a Deus por serem chegadas as núpcias do Cordeiro, e a sua consorte se preparou, e foi-lhe facultado vestir-se de cândido viso de uma altura brilhante, porque este viço denota as boas obras dos santos. Aqui é saber que toda a mulher prometida em matrimónio é chamada esposa, enquanto assiste na própria casa, e passando para o marido, para a casa do marido, é denominada consorte. Assim, pois, a Igreja Santa, na vida presente, é esposa de Cristo, cujos esponsais são assinados no sacramento deve ser batismo. Deve ser batismo. Baptismo, deve ser. E na vida, assinados no sacramento do batismo, e na vida futura, celebradas com o seu esposo as eternas bodas no céu, se apelida a Santa Igreja consorte do mesmo Senhor. E ela, para haver de celebrar o seu espiritual desposório, se prepara neste mundo com a preciosa variedade de todas as virtudes cristãs que formam a candidata opa do brilhante viso, ou visto, de que se veste. É uma veste isto, a qual, como diz o nosso profeta, denota as boas obras dos santos. Note-se, porém, que o viço, tanto estimado entre os hebreus, não era como fé
como se crê, de modo ordinário, uma espécie de linho mais fino, mas antes uma seda branca, extraída das fibras de um certo peixe denominado pena. Dada então pelo Supremo Juiz a irrevogável sentença que decide a última sorte de todos os mortais e convidada pelo Divino Cordeiro, a mística esposa que se forma de todos os predestinados de ambos os sexos, desde o princípio até o fim do mundo, para o glorioso desposório no celestial paraíso. Exclamarão, dizendo a uma voz, todos os cortesãos do céu: alegremo-nos, exultemos de júbilo e demos graças a Deus por serem chegadas as núpcias do Cordeiro e sua consorte. E partindo, sem mais demora, toda esta brilhante comitiva por essas luminosas esferas, por essas luminosas esferas, até às portas do Império. A Nova Jerusalém deve ser tratada como Império. Tem graça que quando eu fui arrebatado, quando estava de coma, também foi numa esfera de luz, mas eu via tudo cá para fora, eu não me via era a mim. E conduzidos pelas espaçosas ruas daquela corte celeste, calçadas de ouro e pedras preciosas, se lhes irão mostrando as suas diversas moradas, com cuja esperança animou Cristo e seus apóstolos desfalecidos de ânimo, advertindo-lhe o mesmo passo que aquela distinção de confins não denota discórdia alguma entre os confiantes ou confinantes, até pela mútua benevolência que ali reina. Reconhece a estima cada qual como próprio o bem de todos, e todos gozam como seu o particular bem de cada um. Conduzidos, pois, no glorioso sólio da suprema divindade, ali confrontadas as suas mentes com um poderoso lume, verão logo em um abismo de resplandores, em um teatro de majestade, em um cenário de glória. Verão, digo, aquele que é a bem-aventurança universal de todas as criaturas, aquele que a todos dá o ser e de nenhum o recebe, a todos dá vida e de nenhum a toma, a todos dá força e de nenhum a reconhece. Verão aquele que é que ao mesmo tempo está de nós outros. Verão aquele que em um mesmo tempo está de nós outros o mais distante e o mais vizinho, aquele que em nenhum lugar se compreende, e ele é o que reside em todos, aquele que não passou com algum século, e ele é o que
esteve em cada um. Verão, enfim, verão a Deus como ele é. Ó ditosa vista, vem venturosa entrada, dia de imortal triunfo e sempre eterna alegria. Bem-aventurados aqueles que são chamados para o céu nupcial do Cordeiro. O anjo que acompanhava ao nosso apóstolo em toda esta profecia lhe disse então que aquelas palavras eram do mesmo Deus e, como tais, eram a todas as luzes verdadeiras e teriam o seu complemento no último dia do mundo. E supondo o mesmo São João, que este era o termo de tudo o que se lhe havia revelado, declara logo que lhe sucedera naquele passo, dizendo no verso 10: Eu me prostrei então aos pés do anjo para o adorar, porém ele me disse: Guarda-te de que faças tal. Eu sou servo de Deus como tu e como teus irmãos, que têm a testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho dado a Jesus é o espírito de profecia. Aqui o nosso apóstolo ou tomou este anjo pelo mesmo Jesus Cristo e lhe quis tributar uma honra divina, a que os teólogos chamam, eu acho que já tinha lido isto, mas não interessa, chamam culto de latria. E se ele lhe quis dar uma honra conveniente à natureza angélica, qual os santos do Antigo Testamento davam aos anjos que lhes apareciam, denominada pelos teólogos culto de Dulia. O celeste espírito recusou recebê-la de um apóstolo. Os hereges modernos que deduzem deste texto ser indigno e superficioso o culto dos santos, supõe nada mesmo que um apóstolo, um mártir de Jesus Cristo, um evangelista, um profeta, estava tão mal instruído nas coisas da religião cristã que passava a cometer uma horrenda idolatria, se não fosse retido por um anjo. E o mais é seguir-se também daquela profissão dos hereges que este grande apóstolo, assim pelo anjo advertido, veio a cair logo no mesmo por ele chamado erro, querendo adorar outro anjo, se não era este mesmo, como adiante se lê no verso 8º do capítulo 22º. Esta forçosa consequência fugiu, sem dúvida, a toda a perspicácia dos agudos protestantes, dos quais que não atrevo a julgar, que a queiram admitir e, portanto, devem confessar que deste mesmo facto se faz argumento a favor do culto dos anjos e santos, pois a proibição que neste passo se fez ao nosso apóstolo não foi pelo motivo de supõe eles hereges, de ser ilícito
e abominável todo o culto dado às criaturas, assim ainda que glorificadas e reinantes com Deus, porquanto esta razão, além de ser falsíssima, encerra uma notória blasfêmia, como fica provado. O anjo, pois, não consentiu que São João o adorasse, porque por lhe ser igual em ministério, e obrou como se a fim lhe dissesse: eu não sou superior a teu respeito, e tu me queres adorar? Tu, apóstolo do Senhor, evangelista e pregador do Evangelho, me igualas em dignidade, como também os apóstolos teus irmãos. São João adora ao anjo. Nós todos servimos a Cristo no milénio, no nosso mesmo emprego. Qual é procurar a salvação das almas? E assim, pelo que eu faço para a utilidade da Igreja, revelando os mistérios das coisas futuras, rende as devidas graças a Deus, autor primo de todos estes favores. Esta exposição é do grande doutor São Atanásio. Esta estado do mundo depois do dia do juízo. Ainda que o Apocalipse ou revelação comunicada por Deus a São João parece que acaba neste lugar, tendo-nos anunciado toda a história da Igreja Cristã, desde o seu nascimento neste mundo até o seu estado triunfante no Império. Com Império é Jerusalém. Contudo, nós aqui vemos ainda outros mistérios revelados ao nosso apóstolo em outras novas cenas, que lhe foram mostradas, porquanto depois de nos haverdes descrito a dissolução do mundo, a ressurreição do género humano, o juízo universal sobre todos os homens, com o castigo dos maus e a recompensa dos bons, vai agora o profeta a descrever-nos uma série de novas pinturas, cujos objetos são uma natureza tão maravilhosa e tão superior a tudo o que nós conhecemos que não é possível ao homem dar a este respeito uma explicação completa. A primeira destas pinturas é a seguinte: Apocalipse 21. Depois disto, vi um céu novo e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e já também não havia mar. Também o profeta Isaías, no capítulo 65, diz assim em nome de Deus: eu vou a criar novos céus e terra nova, e não haverá lembrança dos primeiros, de cuja inovação dizem graves autores que será só acidental de algumas qualidades, como na terra. A expiação de impurezas e partes corruptíveis, e nos céus
sus, sus, suspensão. E nos céus, suspensão de curso e argumento de luz, segundo o texto do mesmo Isaías no capítulo 30. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. O que se não deve entender pelo céu império, que não carece de nova luz, sendo ele sempre eterno e sempre brilhante, como gloriosa corte, sobretudo magnífica de um Deus imortal. E quanto ao dizer São João que depois não haverá mar, o venerável Beda é de aparecer. O venerável Beda é de parecer que depois do dia do juízo o mar se fechará, se secará e todo o seu fundo se igualará com a superfície da terra. Pois se o mar, diz ele, houvesse de renovar-se, diria São João, o mar será novo e não absolutamente não haverá mar. Mas o doutor Angélico é de contrário sentimento, dizendo que o mar se renovará da mesma sorte que o céu e a terra, ficando sólido e brilhante como um cristal, o que bem se deduz das palavras do texto. Eu tudo faço novo, donde se deve inserir que a palavra tudo compreende também o mar. Além de que o mar é um dos 4 elementos que pertencem à perfeição do universo, e é justo que se conserve em toda a sua grandeza e perfeição, renovado, porém, como o céu e a terra, nem outra, nem obsta o não dizer São João. Eu vi um novo mar, porque, havendo ele dito, vi um novo céu e uma terra nova, isto faltava para se entender que geralmente foi renovado tudo o que se compreende debaixo dos dois nomes céus, debaixo dos dois nomes céu e terra. Dois nomes céu e terra, assim como quando diz Moisés, no princípio criou Deus o céu e a terra. Pelo nome céu se compreende também o ar e o fogo, e pelo nome terra se compreende também o elemento da água. Feliz anúncio da Nova Jerusalém Celeste. Apocalipse capítulo 21, Y2. Eu, João, vi descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que vinha de Deus adornada como uma esposa para o seu consorte. E ouvi uma grande voz que saía do trono e dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos,
e não haverá mais morte, nem pranto, nem grito, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Disse então o que estava sentado no trono: Agora faço novas todas as coisas. E ainda me disse: Escreve, porque todas estas palavras são verdadeiras e fidelíssimas. Havendo dado o nosso profeta em uma série de diferentes pinturas toda a história da Igreja Cristã, desde o seu nascimento até a consumação dos tempos e destruição do atual mundo. Agora, à maneira de uma águia, nos transporta consigo às regiões da eternidade, aonde nos fez ver um desenho da imensa glória que gozarão os bem-aventurados naquele incompreensível período que não terá termo. Aqui, pois, começa a relação daquela nova e gloriosa idade que forma o estado triunfante da Igreja de Deus, ou a corporação inteira dos santos na corte do céu, dividindo-a para maior clareza em duas diferentes sociedades, uma dos santos que viveram nos séculos antecedentes ao cristianismo, adorando o ser supremo na unidade da divindade, e outra de todos os santos cristãos que adoraram a Deus na Trindade de pessoas. Assim, pois, esta cidade santa, esta Nova Jerusalém, que São João vê descer do céu e vir de Deus, tão brilhante e resplandecente como uma esposa preparada para o seu consorte. É a morada gloriosa de todos os santos que houve nas leis da natureza e de Moisés, e denomina-se nova por alusão à Jerusalém primeira, e primeiro lugar da residência pública do Salvador na terra, por cujo motivo pode ser chamada Jerusalém dos judeus, e patriarcas santos, como denotam as palavras seguintes no verso 3, de que usavam frequentemente os antigos profetas: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus no meio deles será o seu Deus. O Omnipotente renova todas as coisas para estes seus felicíssimos servos. Ele faz uma Jerusalém nova, ou uma residência perpétua da maior felicidade, e dá uma nova existência aos seus santos, toda diversa da que eles tinham neste mundo. Tudo ali são delícias, glórias, júbilos e transportes de alegria. E disse então o que estava sentado no trono: Tudo está completo. Eu sou o Alfa e Ômega, princípio e fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer possuirá estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E pelo que toca aos tímidos e incrédulos, aos
Não sei o que quer dizer isto. Execrandos aos homicidas, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção será no tanque de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sim, diz o Senhor, tudo está completo. Passou o tempo e começa a eternidade. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. Eu criei o universo, eu o destruí e agora, como quis, o renovei. Todos os homens de mim receberão a sua existência e de mim participarão segundo as suas obras, ou o prémio, ou o castigo. Eu chamei os patriarcas e escolhi os judeus para meu povo. Eu era o seu Deus em todos os tempos, para com todos os justos, e serei sempre para todos os séculos. A quem tiver sede, isto é, a quem desejar ardentemente o céu e fizer o possível esforço para o merecer, lhe concederei o favor de chegar a beber na fonte da água viva, e que será da minha parte um dom gratuito, porque o mérito do homem nunca pode igualar a minha imortal recompensa, nem pode no homem haver mérito sem o concurso da minha graça. E aquele que vencer, combatendo animosamente pela causa da religião, para se preservar da idolatria, da injustiça e das obras de iniquidade, e preservar até ao fim na observância dos meus preceitos, este habitará naquela gloriosa cidade e gozará para sempre a posse de todo o bem, sendo eu o seu Deus e ele o meu filho, cuja espiritual adoção o fará participante da natureza divina, para ter a Deus por seu Pai. Obrigado. E pelo que toca aos inimigos, aos mentirosos, dá-se aqui o nome de tímidos aos tíbios. Acho que é tíbios. E frouxos, que no tempo da tribulação se abatem e perdem o ânimo, e também porque temem o fazer força a si mesmos, para domar os seus apetites, e por mentirosos se entendem os hipócritas, e todos aqueles que, em dano do próximo, ofendem gravemente a verdade e a justiça, e sinceridade cristã, e todos estes, com os mais seus semelhantes, são exclusos do céu, se primeiro não merecem, e conseguem o perdão do Senhor pelo exercício da penitência. Nova descrição da Jerusalém Celeste. Apocalipse 21, Y9. Veio então um dos 7 anjos que tinham os seus cálices cheios dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, e te mostrarei a esposa que é consorte do Cordeiro. E levando-me em espírito a um lugar
e alto monte, mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, vinda de Deus, iluminada com a claridade de Deus, e o seu resplendor era semelhante ao de uma pedra preciosa, como de jade, transparente como um cristal. E tinha um grande e alto muro com 12 portas e um anjo em cada uma, e uns nomes escritos, que eram os nomes das 12 tribos dos 12 filhos de Israel. 3 destas portas estavam ao oriente, 3 ao norte, 3 ao meio-dia e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta segunda visão da Jerusalém Celeste refere-se propriamente à que pertence aos predestinados do cristianismo. E esta distinção se funda não só sobre a regra fixa no nosso profeta de nunca repetir 2 vezes a mesma coisa, senão também sobre as diferentes descrições das mesmas 2 cidades. Porquanto a primeira visão, o apóstolo divisou no céu o templo e tabernáculo do testemunho, circunstâncias concernentes à natureza e condições da aliança de Deus com os homens nas idades que precederão à era do cristianismo. E a outra, Jerusalém, é distinta na visão segunda pela qualidade particular que se lhe atribui por ser esposa do Cordeiro e ser fundada sobre os 12 apóstolos, o que só lhe é próprio da Igreja cristã. Porém, isto não é dizer que haverá no céu, depois da ressurreição geral, 2 Jerusaléns diversas e realmente distintas uma da outra, ou 2 sociedades santas de santos, 2 sociedades de santos que hejam de habitar separadamente em 2 gloriosas cidades. A diferença, pois, é só aparente, porque na realidade elas farão uma cidade única, cuja essência consistirá na posse e visão intuitiva do mesmo Deus. Cada uma destas cidades foi mostrada em visão ao nosso apóstolo, e por serem distintas na visão, não é consequência para o serem na realidade, porque a visão de uma pintura representativa dos objetos, e ninguém duvida de que o mesmo objeto pode ser representado por uma face em uma visão e por diferente aspecto em outra, sem deixar de ter um só objeto em si mesmo. E o ser mostrada esta Jerusalém celeste por um dos 7 anjos que tinham os seus cálices cheios dos últimos 7 flagelos,
é por ser conveniente que as recompensas dos justos fossem anunciadas pelos mesmos anjos que derramaram os castigos divinos sobre todos os ímpios. Tinha aquela cidade um grande e alto muro com 12 portas para as 4 partes do mundo, aluindo à forma com que as 12 tribos se acompanhavam no deserto, porquanto nestas 12 tribos se compreendem igualmente fiéis cristãos como filhos de Abraão, Isaque e Jacó, de que se formou logo a primeira igreja, fundada sobre os 12 apóstolos, descendentes também dos mesmos patriarcas. Prossegue-se a descrição da Nova Jerusalém. O que falava comigo tinha por vara de medir uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o muro. A cidade era disposta em quatro, tão comprida como larga. E medindo ele a cidade com a cana de ouro, a que achou que era de 10.000 estádios, sendo como são iguais em comprimento, altura e largura. Mediu também o muro, que era de 144 côvados, da medida do homem, que era a do anjo, e a construção deste muro era de pedra jaspe, mas a cidade era de ouro puro, semelhante a um vidro cristalino, e os fundamentos do muro da cidade eram ornados de todas as pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedónia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardónio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólita, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, uma cada porta, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como cristal. Eu não vi templo na cidade, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. E esta cidade não carece do sol, nem da lua, para que ilustrem, porque a claridade de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As gentes se dirigirão pela sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua honra e a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Trazer-lhe-ão a glória, a honra as nações. Não estará nela coisa manchada, nem o que comete abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A cana de ouro com que o anjo mediu a cidade tinha um comprimento de 6 côvados e um palmo, que fazem 9 pés, e 2 polegadas, tendo cada
côvado como tinha entre os hebreus, pé e meio de comprimento, e já o profeta Ezequiel tinha visto outra semelhante na mão de um anjo, que lhe mostrava qual seria a extensão da cidade e templo de Jerusalém depois do seu restabelecimento, em que seria mais própria figura da Jerusalém mística, a Igreja Santa. A cidade era disposta deve ser enquadrado, tão comprida como larga, adequado símbolo para representar a sólida firmeza da eterna bem-aventurança, e medindo o anjo a cidade com a dita cana de ouro, achou que era de 12.000 estádios, que formam uma extensão imensa em comparação da grandeza ordinária que têm as cidades mais populosas, porque dando-se a cada estádio dos gregos 125 palmos geométricos, ou pastos ou palmos, que tem 2008 passos comuns, e 300 destes passos fazem uma das nossas léguas em linha reta. Formavam aqueles 12.000 estádios uma extensão equivalente a 833 léguas. E se for certo o parecer de alguns intérpretes, que o anjo só medira a quarta parte da cidade em quase as léguas, em tal caso, as léguas da sua extensão seriam nada mesmo 3.033. Uma cidade, pois, tão prodigiosamente grande, anunciada como esperamos, que tem de ser habitada por uma multidão imensa de cristãos. O anjo também mediu o muro da cidade, que era de 104 côvados na altura, e não na grossura, na medida do homem, que era a do anjo. E isto adverte o nosso apóstolo para mostrar que o angélico ministro se servia da medida comum praticada entre os homens, e não de alguma para nós desconhecida. O apóstolo São João, havendo-nos já descrito as principais dimensões da Nova Jerusalém, cujo plano e edifícios formam um cúbico regular, dão àquela santa cidade o aspecto mais elegante e mais perfeito, veio agora a referir-nos aos seus preciosos mártires, cuja riqueza e valor excede a tudo o que se pode imaginar. Cada um dos 12 fundamentos em que se estabelecia o muro daquela cidade era uma grande pedra de suma estimação, com o que formavam todos juntos um inestimável composto das pedras mais preciosas. E o doutor Máximo São Jerônimo diz que
Alude aqui São João ao capítulo 28 do Sagrado Êxodo, onde se descrevem as mesmas pedras encrastadas ou engrastadas no racional do sumo sacerdote, em cada uma das quais estava esculpido o nome de um, de um 12, o nome de um, deve ser dos 12 patriarcas dos filhos de Israel. Com razão, pois, os 12 apóstolos, aqui também assinados, como fica dito, e principais fundamentos da Igreja Cristã, se comparam às mais raras e mais preciosas pedras, pela copiosa afluência dos dons celestes, com que foram por Deus enriquecidos, e bem pode ser que as qualidades de cada uma daquelas pedras tenham alguma relação com os talentos particulares ou virtudes dos respectivos apóstolos nela assinados. Porém, como isto nos é incógnito, não intentamos descobrir um tal segredo. As 12 portas eram 12 pérolas, uma a cada porta. Isto é, como querem alguns intérpretes, de uma cor e de uma matéria que representava aos olhos o esplendor e beleza da pérola. Porém, como o nosso apóstolo nesta descrição magnífica da cidade santa quis unir tudo o que a podia representar prodigiosamente, grande aos olhos dos homens. Dizem outros expositores que eram aquelas pérolas de tanta grandeza que de cada uma delas se poderia formar uma porta da tal cidade, mostrando por este modo a incomparável magnificência do Todo-Poderoso. Eu não vi templo naquela cidade. A própria causa de se fabricarem templos e lugares de oração, igreja militante, provém da dissipação quase necessária no meio das gentes e da obrigação que tem de unir-se os fiéis para celebrarem os ofícios divinos e sagrados mistérios. Porém, no céu, onde os santos veem a Deus face a face, e todos os justos o adorarão e louvarão, não há precisão de templo, porque no mesmo Senhor e no Cordeiro divino todos têm a sua perpétua e gloriosa habitação. Também ali não carecem da luz do sol nem da lua, porque a cidade está sempre ilustrada com a brilhante glória e contínuo resplendor da divindade, como também disse o profeta Isaías no seu capítulo 60, quase pelas mesmas palavras. As gentes se dirigirão pela sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. Aludem estas palavras
ao que vaticinou Isaías da Igreja militante no capítulo 40, vindo a dizer que todas as nações da terra no fim do mundo, conhecida pelo Evangelho, a felicidade suma daquela cidade celeste, correrão para ela solicitadamente, correrão para ela solicitadamente, vão ser chamados, e os maiores monarcas abandonarão sem dificuldade toda a sua glória e toda a sua honra, para entrar na posse daquela deliciosa morada, onde conhecerão por experiência que, em comparação de tão gloriosa corte, é um desprezível nada todo o esplendor terreno. É um desprezível nada todo o esplendor, porque em comparação de tão gloriosa corte, é um desprezível nada todo o esplendor terreno. Ainda que as portas desta cidade estarão sempre abertas, porque ali não haverá perigo algum, nem tampouco invasão que temer por parte de algum inimigo. Contudo, não entrará naquela causa, não entrará nela coisa manchada, senão somente aqueles que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro, cujo sangue precioso nos abre as portas daquela cidade, vindo a dizer implicitamente que todos aqueles que ali estão, que todos aqueles que ali entram, ou têm a inocência batismal, ou a da penitência, e os que morrerem no estado da graça, mas ainda com as máculas das passadas culpas, devem purificar-se primeiro no fogo do purgatório. Conclui-se a descrição da cidade celeste. Apocalipse 22. E 1. O anjo me mostrou também um rio de água viva, clara como cristal, que corria do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, uma e outra parte do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando um cada mês, e as folhas desta árvore são para a saúde das gentes. Ali não haverá mais maldição, mas estará nela o trono de Deus e do Cordeiro, e o servirão nela os seus servos, os quais verão a sua face e terão o seu nome escrito nas suas testas. Deus enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem cedo suceder. E eu, João, depois de ter ouvido e visto estas coisas, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava, para o adorar. Porém ele me disse: guarda-te de que faças tal, adora a Deus, como a notícia do paraíso terreal passou dos judeus para os cristãos, serve-se dela o Espírito Santo, a fim de conduzir com ideias mais altas
os venturosos filhos do novo Adão, aquele rio, pois, de água viva, ou da vida, como tem o texto grego, segundo o parecer de São Boaventura, é a Escritura Sagrada, que à maneira da água celeste fecunda os entendimentos e corações dos bons fiéis. E o doutor São Ambrósio quer que este rio corrente do trono de Deus e do Cordeiro seja o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, fundando-se nas palavras do Salvador que refere São João no capítulo 1 do seu Evangelho. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e correrão do seu ventre arroios de água viva. O que ele dizia pelo Espírito Santo, que tinham de receber os que nele crescem. Mas a sentença comuna é que nosso apóstolo salta da visão beatífica enquanto lhe enquanto é fruição que contém fruição ou deve ser fruição, enquanto é fruição que contém as circunstâncias de amar, possuir e gozar, e compete-lhe justamente a alegoria de rio, porque ali correm todos em um doce e perene giro, do objeto para o entendimento, do entendimento para a vontade, ou do conhecimento para o amor, e passando daqui a suavíssima posse do sumo bem, ficam cheios de um imenso gozo por haverem conseguido uma tão grande felicidade, e por isso o real profeta, falando deles a Deus, disse no seu Salmo 35: serão inebriados da abundância da vossa casa, Senhor. Serão inebriados da abundância da vossa casa, Senhor, e plenamente satisfeitos na torrente das vossas delícias. No meio da praça, estas estão a árvore da vida, paraíso terreal, e entre várias espécies de plantas, a árvore da vida era uma só. Porém, no paraíso celeste, tanto a árvore que está na praça como as que se vêem nas margens do rio, todas são árvores da vida, que com seus frutos e folhas causam inalterável saúde e imortal vida aos gloriosos bem-aventurados. Por esta mística árvore também se entende a visão beatífica, e não é para estranhar nas visões simbólicas
e enigmáticas que se refere, que se representa uma mesma causa com símbolos e enigmas diversos, particularmente quando ela tem diferentes propriedades que só com um símbolo não ficam bem expressas ou bem figuradas. Ali não haverá maldição. Parece que alude este dizer ao paraíso terrestre, onde o primeiro homem, tentado pela serpente diabólica, incorreu na maldição divina. E é, sem dúvida, que no falso, no paraíso do céu, não poderá entrar tentação, nem pecado, nem pena de pecado, nem alteração de sorte alguma. Antes, os bem-aventurados estarão sempre diante do trono de Deus e do Cordeiro, em, em em perenes atos do seu amor, ou em perenes, com 2 N's, atos do seu amor, felizes pela sua gloriosa fruição, e não menos pela honra de trazerem o amável nome de servos do Senhor, escrito nas suas testas, e também alude à lâmina do sumo sacerdote, em que estava escrito o Santo para o Senhor, como se lê no livro do Êxodo, para mostrar aos seus servos as coisas que devem cedo suceder. Não é raro nas Escrituras o dizer-se de uma coisa que logo acontecerá, sem embargo de que a sua execução tenha de ser ainda depois de passarem muitos séculos, porque diante de Deus e em comparação da eternidade, 1000 anos são muito menos do que um dia. 1000 anos são muito menos do que um dia, além de que muitas coisas preditas no Apocalipse tinham de acontecer sem larga demora, como era de o que intimou São João nos 3 primeiros capítulos aos 7 bispos, ou à igreja de Áfia, ou Ásia, deve ser Ásia, e as cruéis perseguições dos imperadores pagãos. Prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. Já dissemos que o nosso apóstolo, em ocasião semelhante, querendo adorar a um anjo, este não o consentira, por ele ser João, como apóstolo, profeta, ministro e testemunha de Jesus Cristo, quase igual na dignidade, o que, não obstante, quer ainda de novo adorá-lo, não por ele parecer que este segundo anjo era o mesmo Cristo, como pensaram alguns antigos, pois um apóstolo que tantas vezes vira o seu mestre vivo
transfigurado e ressuscitado, conheceria logo que não era anjo o que lhe falava e o adoraria só por quem era. E como a proibição primeira não se lhe fez como de uma coisa ilícita, quis ainda repetir esta segunda adoração, transportado de um vivo reconhecimento e reverência profunda pela suma grandeza e a maior importância dos altos segredos que aquele ministro presentemente lhe anunciava. Conclusão do Apocalipse, capítulo 22, e disse-me logo o anjo: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que obra mal, faça-o ainda, e o que está na imundícia, faça-se ainda mais imundo, e aquele que é justo, justifique-se ainda mais, e o que é santo, santifique-se mais ainda. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas roupas talares, as suas roupas talares no sangue do Cordeiro, para terem direito à árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Eu, Jesus, expedi o meu anjo para vos alertar, para vos atestar estas coisas nas igrejas. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. O que tem sede, venha e receba. Dê graça à água da vida. O que a deseja, protesto a todos os que ouvem as palavras deste livro, que se alguém lhe ajustar alguma coisa, porá Deus sobre ele os flagelos que neste livro estão escritos. E se algum tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus o retirará, o riscará do livro da vida e o excluirá da cidade santa e o privará da sua parte nas promessas que estão escritas neste livro. Certamente eu venho cedo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Temos visto uma breve descrição da Jerusalém Celeste, do estado triunfante da Igreja Cristã, de uma vez começado, durará para sempre. Ali, os predestinados serão cheios de todos os prazeres que podem lisonjear e fazer felizes a alma e o corpo, pois, como estas duas partes que conflituem o homem, concorrerão para argumentar a glória de Deus no mundo. Ambas também terão seus objetos recíprocos de felicidade e prazeres, mas ainda que a nossa explicação seja quase toda literal, professamos, contudo, que na descrição que faz o nosso apóstolo daquela cidade celeste, não
pretendemos determinar a extensão fixa que se lhe deve atribuir, tanto no sentido literal como no alegórico. E estamos sim bem certos que nada tem de faltar à felicidade dos santos para a constituir perfeita. Mas também sabemos que não é concedido a qualquer homem o conhecimento claro de todas as particularidades daquele estado futuro que Deus tem preparado para todos os que o amam e fielmente o servem. O que não obstante, podemos dizer que a descrição literal que acabamos de ler do felicíssimo estado em que ficarão os justos depois do dia do juízo, assim como história circunstanciada da Igreja Cristã, desde o seu princípio, na abertura do primeiro selo, nos parece uma razão suficiente para inserirmos sem dúvida que o sagrado Apocalipse compreende igualmente toda a história dos progressos da mesma Igreja nos tempos intermédios que se encerrarão nas suas fiéis idades, e por isso se disse a São João que escrevesse as coisas que vira e as que eram então e as que sucederão depois, que tudo era certíssimo e verdadeiro. Disse-lhe logo o anjo: não seles as palavras deste livro com toda a profecia do nosso apóstolo. Tem por objeto principal animar e consolar os fiéis na perseguição, mostrando-lhes o paterno cuidado que devem a Deus. Por isso, ainda que a maior parte do presente livro se dirige aos sucessos dos últimos tempos, contudo, ordena o Senhor ao santo profeta que não cele ou não tenha ocultos estes oráculos, podendo eles servir muito para confortar os fiéis da Igreja nas gravíssimas tribulações que padeceriam naqueles tempos e nos seguintes até à última do Anticristo, de que todas as precedentes eram figuras. Aquele que obra mal, faça-o ainda. Não é isto mandar ao pecador que obre mal, mas é dar a entender o retiro que faz Deus do pecador obstinado, e neste sentido disse Cristo a Judas: o que estás para fazer, faze-o logo. Isto é, eu não ponho impedimento à tua liberdade, mas também não te darei a minha graça para que para que resistas ou desistas da tua empresa. Em suma, não há preceito, é uma permissão, como se assim
dissera o anjo em nome de Deus: Eu tenho feito quanto deverá pela salvação dos homens, deixando-os sempre em plena liberdade, e querem ao mesmo passo que não ignorem as verdades deste livro, em que se mostra o prémio, e que receberão os justos, e o castigo que terão os ímpios. E se tudo isto não obstante, quer algum continuar ainda os seus maus procedimentos, cedo virão o meu juízo, todas as suas culpas, pelas quais será condenado a padecer as mesmas penas, as merecidas penas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, como dizendo, eu fui o princípio da salvação dos escolhidos e da condenação dos reprobos, porquanto eu que a uns e a outros chamei para o grêmio da fé, farei benigno compensador das virtudes de uns e severo juiz das iniquidades dos outros, concedendo àqueles a gloriosa posse do inamissível prémio. E proponho a estes o formidável peso do eterno castigo. Bem-aventurados aqueles que lavam os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Algumas versões e antigos padres leem assim: Bem-aventurados aqueles que observam os seus mandamentos. Porém, tanto uma como outra lição fazem o mesmo sentido, por ser, sem dúvida, que a prática fiel dos preceitos do Salvador é o meio mais eficaz e absolutamente indispensável para nos valer no infinito mérito do seu preciosíssimo sangue, para terem direito à árvore da vida, porque suposto sermos chamados à fé e lavados pelo batismo no sangue do Cordeiro. É isto uma pura graça de Deus, como é também misericórdia sua, e dá-nos de quando em quando aqueles auxílios que nos são necessários para conservar a inocência ou para ressurgir da culpa. E é certo que todos temos direito a pretender a glória sempre que obramos fielmente, segundo a graça concedida, da qual diz São Paulo, neste suposto que se Deus a negasse, seria injusto, o que é impossível, como se faz notório. Eu, Jesus, expedi o meu anjo para vos atestar estas coisas. Este anjo não era São João Evangelista, porque Jesus Cristo, dizendo para vós, mostra que falava aos outros e não ao mesmo João. Era, pois, como fica notado, São João Batista, enviado por Deus ao nosso apóstolo,
com a presente revelação, para que, atestando-lhe as verdades que nela se contêm, ele as manifestasse autenticamente às 7 igrejas da Ásia, e estas as transmitissem às outras. Eu sou a brilhante estrela da manhã, chama-se Cristo, a si mesmo estrela, porque assim como os astros, por meio das suas luzes, comunicam as suas influências à Terra, assim este Senhor, por meio das suas inspirações, está continuamente falando e efetuando e fecundando as nossas almas, e é a estrela da manhã, porque a sua alegre ressurreição apareceu novamente, desterrando as trevas da mortalidade e anunciando-nos o dia próximo da eternidade que esperamos. O Espírito e a esposa dizem: vem pela palavra Espírito. Se entende aqui o espírito de profecia ou dos profetas que esperavam toda a hora pela vinda do Messias, e a mística esposa, que é a Santa Igreja, também roga a seu divino esposo que venha cedo ao juízo, para ela passar de militante na terra a ser no céu triunfante. Protesto a todos os que ouvem as palavras deste livro. Protesto a todos que ouvem as palavras deste livro, como os hereges dos primeiros séculos tiveram o arrojo de intentar corromper a Sagrada Escritura. O anjo previne aqui o abuso que se poderia fazer das verdades preditas por São João no presente livro, passando às mãos dos fiéis com diferença da sua primeira pureza, e por isto intima os maiores castigos a qualquer que se acrescentasse ou diminuísse algum ponto substancial do seu texto. Com efeito, o heresiarca Cerinto, o ímpio Marcion, este é o nome, e outros mais daquele século eram acusados de alterar os textos, donde melhor se provava a divindade do Verbo, por cuja causa São Irineu, não no fim da sua obra, contra o herege Valentino, roga com instância a todos os copistas que apliquem o maior cuidado em
a transcrever fielmente. Certamente eu venho cedo. São palavras de Jesus Cristo, às quais o nosso profeta, com santa impaciência, responde, não só por si, mas também para dizer a cada um de nós: vinde, Senhor Jesus, meu amor, e todo o meu bem, minha doce esperança e singular objeto de todos os meus desejos. Temam os ímpios e os incrédulos a vossa vinda, porém, não todos aqueles que, conhecendo e adorando o vosso nome, com a viva fé vos invocam e para a vossa vinda sempre prepararão dizendo, entretanto, com o real profeta, Senhor, que tenho eu no céu e que posso ter fora de vós sobre a terra. Desfalece o meu corpo e o meu coração, pensando em vós, Deus da minha alma e da minha herança sempre eterna. Vinde, pois, Senhor Jesus, vinde livrar-nos deste mar tempestuoso, em que tantos têm naufragado. Vinde extrair-nos deste desterro para a nossa pátria, para a terra, para o céu, e da morte para a vida, pois para isto mesmo, na eternidade antecedente, nos predestinastes, e no tempo por vós constituído, nos criastes, nos redimistes, nos chamastes e nos justificastes, a fim de nos magnificares,